Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar e estamos aqui com mais um vídeo da nossa disciplina de Físico-Química. Hoje discutiremos algumas questões relacionadas à solubilidade, ok? Então você acompanha comigo aqui no vídeo. Veja o que eu trouxe para você aqui na primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um químico leu a seguinte instrução num procedimento descrito no seu guia de laboratório. Dissolva 5 gramas de cloreto em 100 ml de água, à temperatura ambiente. Dentre as substâncias abaixo, qual pode ser a mencionada no texto? Muito bem. Então, trazendo aqui as informações para o quadro, é importante destacar algumas coisas. Primeiro, na nossa questão, o solvente, como nós podemos ver, é justamente a água, ok? Ele diz que você vai utilizar a água, 5 gramas desta água em temperatura ambiente. Vamos dizer que a temperatura no ambiente de laboratório, usando ar-condicionado ou mesmo clima normal, 25 graus Celsius e uma atmosfera, ok? Essas condições são interessantes em descrever, mas o que vai determinar o entendimento aqui é algo mais íntimo da matéria, ok? Isso foi só para a gente contextualizar. Então, eu sei que o meu solvente é água e tem aqui as condições. Por enquanto, esse cálculo com a massa não vai ser necessário, ok? Bom, mas e o meu soluto? Quem é o meu soluto? Que é, logicamente, a pergunta. O que eu posso usar como argumento para poder eleger um desses candidatos aqui, ó? Cl2, CCl4, NaClO, NH4Cl e AgCl. Eu tenho que olhar para o meu soluto e pensar o seguinte: o meu soluto tem que interagir com o meu solvente de acordo com o que nós estudamos anteriormente. O processo de solubilização ele é um processo molecular, é um processo atômico. Ele depende de quê? Depende das interações entre o soluto e o solvente. Depende do processo de solubilização. Então, eu tenho que pensar no meu solvente também. O meu solvente é a água e eu sei que ele é polar. Certo? Então, a característica da água aqui, ele é polar e ele faz pontes de hidrogênio. Ok? Faz pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Bom, se o meu composto ele tem essas características, e sabendo da regra geral, que semelhante dissolve semelhante, ou seja, a gente estudou, uma substância polar tende a dissolver-se em outra substância polar, que uma substância apolar tende a dissolver-se em outra substância apolar, e que se ela apresenta pontos de hidrogênio, o outro material tem que ter características similares, ou pelo menos ser polarizado, já que as pontes de hidrogênio também têm relação direta com a polaridade da molécula. Bom, baseado nisso, olhando para o meu solvente, que é a água, com essas características, eu já posso ir eliminando alguns candidatos por essa condição. Primeiro, Cl2, ele é uma molécula apolar. Como é que eu sei, professor? Porque eu tenho um composto formado por 2 átomos iguais e sua geometria é regular. Ligantes iguais, geometria regular, a substância é apolar. Então, esse carinha aqui ele é apolar. Portanto, ele não vai interagir adequadamente com a minha água, que é polar. CCl4, tetracloreto de carbono. Um detalhe interessante da questão, que a gente pode voltar, é que tem, no próprio texto, ele diz que é um cloreto. Fala de um cloreto. Só em dizer que ele é um cloreto, eu também poderia utilizar esse artifício para eliminar uma série de candidatos. Mas eu explico isso daqui a pouco, no finalzinho da questão, como eu poderia eliminar usando apenas a palavra cloreto. Mas, por enquanto, vamos continuar o nosso raciocínio, que é seguindo a linha das propriedades moleculares dos compostos. Então, o CCl4 ele segue o mesmo princípio do Cl2. É um composto molecular. Ele tem, apesar de ter ligantes diferentes, na verdade, ele tem todos os ligantes iguais, né? E ele vai formar uma geometria regular, que é uma geometria tetraédrica. Okay? Apesar das ligações
carbono e cloro serem ligações polarizadas, mas a geometria, ok? E a soma dos vetores de polo dessa molécula vai dar zero. Então, ela vai ser uma molécula apolar. Por consequência, esse cara aqui também é apolar e ele não vai interagir corretamente, não vai interagir de forma interessante aqui com a água, que é polarizada. Seguindo a regra do semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Bom, continuemos. Aqui você tem um sal, NaClO. Né? E esse carinha aqui, ele poderia dissolver-se? Né? Poderia, né? Pode dissolver-se. Né? Um sal, o sal ele tem uma certa solubilidade. Então a gente poderia botar aqui uma interrogação. Onde entra a historinha do cloreto? O que é que significa a palavra cloreto? O que significa a palavra cloreto? Significa Cl-, ok? Então esse ânion, Cl-, cloreto de sódio, cloreto de potássio. Esse carinha aqui não é um cloreto, ele é um hipocloreto. Ele vem do ácido hipoclórico. Então, apesar dele ser solúvel na água, por ser um sal, okay? Mas nem todos os sais são solúveis, mas por ser um sal, ele já é um candidato interessante. No entanto, ele não é um cloreto. O mesmo raciocínio se aplicaria no Cl2. O Cl2 não é um cloreto, é o gás cloro. Então, eu também eliminaria aí o cloreto, né? Usando a palavra cloreto, eliminaria o Cl2. Mas utiliza aqui o conceito da polaridade. Esse cara aqui é um sal, ele tem uns cátions e ânions, então ele poderia interagir facilmente com a água. No entanto, ele não é um cloreto. Bom, então esse candidato aqui não serve, ok? Ele não serve. Aqui nós temos o NH4Cl, que é o cloreto de amônio, ok? Bom, aí veja que ele é um cloreto, ok? E ele é um sal. Então esse cara aqui, ele é solúvel em água, ok? Ele tem cátions e ânions, então ele interage com os dipolos da água, com as pontes de hidrogênio da água, e também ele é um cloreto. Então esse cara aqui, ele é um bom candidato para ser a nossa resposta. No entanto, existe a letra E, que é o NaCl, que também é um cloreto, cloreto de prata. Só que tem um detalhe interessante no cloreto de prata. Ele é um dos poucos sais que tem extremamente a sua solubilidade reduzida. Cloreto de prata, cloreto de chumbo, cloreto de mercúrio, são sais que são praticamente insolúveis. Professor, onde é que eu vejo isso? Quando a gente está estudando sais lá no primeiro ano, do ensino médio, lá tem uma tabelinha de solubilidade, quem é solúvel, quem não é solúvel em água. E dentre os caras que não são solúveis em água, um deles é justamente o cloreto de prata. Então, por esse motivo, o cloreto de prata não pode ser o tal cloreto que ele está argumentando ali, tá? Porque ele é um sal insolúvel. Por consequência, essa questãozinha, onde a gente está aí reforçando esses conceitos de semelhante, dissolve semelhante, com a regrinha geral, mas veja que você também tem que ter um conhecimento de algumas outras coisas, tá? Para responder essa questãozinha bem interessantezinha que eu apresentei para vocês. Então, a resposta aqui para a nossa questão é a letra D, NH4Cl, que é o cloreto de amônio, é o nosso sal aqui em questão. Então, vamos ver aí o que eu trouxe para vocês na próxima questão. Então, acompanha comigo aqui essa questãozinha da UFMG. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, que é o NaNO3, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 em 100 gramas de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu completamente. O gráfico abaixo, no caso aqui do lado, né, representa a curva de solubilidade de NaNO3, que é o nosso nitrato de sódio, em função da temperatura e 6 pontos que correspondem aos sistemas preparados. Você analisa o gráfico do lado e aí vamos tentar responder ao seguinte questionamento. A partir da análise deste gráfico, identifique os dois sistemas em que há precipitado. Bom, pessoal, então
A pergunta é muito clara, né? Eu quero encontrar dentro desse contexto quais sistemas têm formação de corpo de chão ou corpo de fundo, ou seja, o ponto de saturação foi alcançado e extrapolado, ou seja, eu passei do limite, botei mais soluto do que era possível de dissolver. Então, acompanha comigo aqui no quadro. O que nós vamos avaliar? A curva de solubilidade, que é essa linha, ok? Destacada aqui, o que ela representa? Ela representa o ponto de saturação naquela temperatura específica, ok? Aí a gente entende que a saturação, mais uma vez, é aquela condição em que a solução não é mais capaz de dissolver nada, ok? Nada que você acrescente ali um grãozinho do soluto, ele vai precipitar. Então, se nós fizermos a seguinte análise, eu vou pegar aqui nessa temperatura aqui, ó, ok? Uma temperatura chamada T1, ok? Vou chamar ela de T1. O que aconteceu no T1? Eu teria que dissolver esta massa aqui, ó, N1. No entanto, ela está onde? Está acima de N1'. Ou seja, o ponto 1 está acima da capacidade de solubilização. Quer dizer o quê? Que todo esse excesso de massa, ele precipitou. Certo? Todo o excesso de massa precipitou. Bom, se nós analisarmos o ponto 2 da temperatura T2, ele está justamente em cima de quê? Da curva, não é isso? Da curva de solubilidade. Então, a solução 2, por exemplo, ela está saturada. Ela não suporta mais nada, mas está no limite, ou seja, ela não tem excesso de soluto, está no limite. Então, ela foi feita corretamente, lá na curva de solubilidade. Se eu estou procurando, por exemplo, segundo a minha pergunta, qual sistema isso apresenta precipitado, eu já sei que o sistema 1 apresenta precipitado e o sistema 2 não apresenta precipitado. Porque ele está onde? Ele está saturado, mas não tem corpo de chão, ou seja, não tem precipitado porque ele não está acima da curva de solubilidade. Se nós analisarmos o sistema 3, ó, o que acontece com ele na temperatura T3? A temperatura T3 deveria ter a saturação neste ponto, chamado aqui de N3. Só que ele está onde? Bem acima do N3. Isso quer dizer o quê? Que todo esse intervalo de massa que tem aqui até chegar no ponto formou precipitado. Ok? Então já sei que o sistema 2, o sistema 3, também formou o corpo de chão. Esse carinha aqui está saturado. E a mesma coisa funcionaria com o sistema 4, está em cima da curva de solubilidade. Então, ele também está saturado. Os sistemas 5, ele poderia dissolver mais. Veja só, está aqui, vai poder chegar nessa distância aqui. Então, toda essa distância até chegar na curva é um espaço que ainda comporta soluto. Então, ali, ela não está concentrada. Ela está o quê? Mais diluída, ok? Ela não chegou ao ponto de saturação. Bom, assim também o sistema 6, se você observar aqui, ele tem uma certa massa, mas ele poderia chegar até a curva. E aí, todo esse intervalo também comporta uma certa quantidade de massa. Respondendo aí a nossa pergunta, né, voltando aqui à questão, ela diz o seguinte, analisando o gráfico, identifique os dois sistemas em que há precipitado. E aí nós vimos que o sistema 1 e o sistema 3 apresentam precipitados porque eles estão acima da curva de solubilidade. Então, aí a nossa resposta é a letra B de bola. Ok? Bom, entendido essa análise, que é bem interessante, a análise da curva de solubilidade para saber se a solução está saturada, em cima da linha, está com concentração abaixo da saturação, está abaixo da linha, ou se está saturada com formação de corpo de chão ou de precipitado, que é a massa de material jogado no sistema está acima da curva de solubilidade. Então, vamos aqui para mais uma questãozinha
discutir um pouco mais a questão das solubilidades. Acompanhe comigo na tela aqui. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui analisando a próxima questão. 4 tubos contendo 20 ml de água cada um a 20 graus Celsius. Coloca-se nesses tubos de cromato de potássio, que no caso é o K2CR2O7. As quantidades indicadas na tabela ao lado, ok? Que é essa daqui que nós vamos discutir, ó. Eu tenho a massa de dicromato em gramas. No tubo 1, 1 grama. No tubo 2, 3 gramas. No tubo A, né, pessoal? No tubo A, 1 grama. No tubo B, 3 gramas. No tubo C, 5 gramas. E no tubo D, 7 gramas. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? Muito bem. Então, deixando aqui no quadro, já trazendo aqui as informações da questão, o que a gente vai analisar? Primeiro, eu tenho aqui a descrição dos tubos. É importante que eu saiba que em todos os tubos eu tenho a mesma quantidade de água, 20 ml. O que muda é a massa do sal. Segundo, e na questão ele também me dá um coeficiente de solubilidade. Ele diz que aqui o CS, né, uma abreviada do coeficiente de solubilidade, é de 12,5 gramas de cromato por cada 100 ml de água. É interessante notar que o problema foi dado em ml, coeficiente de solubilidade em ml também. Isso ajuda bastante na hora de trabalhar com uma regrinha de 3 simples. O legal aqui é que o coeficiente de solubilidade ele já é aquela linha de raciocínio inicial para uma regra de 3. E eu preciso só analisar o seguinte. Esta massa de dicromato, que é 12,5, ela está para 100 ml de água, ok? Bom, eu não preciso fazer o teste com cada uma, eu só preciso fazer o teste com o volume, já que o volume é o mesmo, ok? E aí conferindo qual seria a massa que eu encontraria para saturar 20 ml de água. Então eu pego aqui 20 ml de água, aqui em 100 ela satura com 12,5, com 20 ela vai saturar em X, ok? Vai saturar em X. E aí a gente aplica aqui uma regrazinha de produto dos meios pelos extremos. Seria 100 vezes X igual a 12,5 vezes 20. Portanto, o X aqui, isso, vai ser o 12,5 vezes 20 dividido por 100. Estou fazendo a continha passo a passo para que você possa acompanhar. Bom, feito isso, você cancela 0 com 0 e vai ficar apenas 2 vezes 12,5, que vai dar, logicamente, 25. E 25 dividido aqui embaixo apenas por 10, a resposta é 2,5 gramas. Bom, agora que eu sei que aqueles 20 ml eles saturam com 2,5 gramas, eu olho para cá. Bom, 1 grama não é capaz de saturar. Então, a solução aqui não está saturada. 3 gramas é capaz de saturar, 2,5, e ainda sobra meio. Ou seja, meio grama, para chegar nos 3, vai estar precipitado. Então, aqui, o tubo B já tem o quê? Solução saturada mais precipitado. Logicamente, qualquer valor acima de 2,5 vai gerar esse sistema. Solução saturada mais precipitada. Então, o tubo C e o tubo D também vão ter a mesma condição. Solução saturada mais precipitada. Com isso, a gente já pode responder aqui a nossa pergunta. Qual dos sistemas, não é isso? Apresenta solução saturada em fase sólida. Então, sistemas B, C e D, você só encontra na letra D de dado. É isso aí, pessoal. Então, a gente desenvolveu esse raciocínio bem interessante, onde nós estamos utilizando aqui o coeficiente de solubilidade para fazer a previsão de saturação para um determinado volume. Ele poderia ter dado também a massa do solvente ali da água, tá ok? Massa ou volume
desde que o coeficiente também tenha coerência com essa unidade. Então, vamos ver aí o que a gente tem para a próxima questão. Então, veja só essa questão, pessoal. A solubilidade de cromato de potássio, usando mais uma vez o mesmo sal, a 20 graus Celsius, aqui nessa questão ele arredondou para 12. 12 gramas por 100 gramas de água. E a 60 graus é 43 gramas por 100 gramas de água. Sabendo-se que uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 60 graus e que depois ela foi resfriada a 20 graus. Podemos concluir que... Bom, pessoal, então, fazendo aqui a questão para o quadro, ela é bem interessante porque você pode, inclusive, resolvê-la graficamente. Não precisaria nem aí estabelecer uma regra de 3, já que nós estamos aí trabalhando com variação da temperatura. A questão anterior, nós precisamos usar uma regra de 3 porque foi na mesma temperatura, a mesma massa de solvente, e aí nós só verificamos se as soluções poderiam solubilizar completamente ou não aquelas massas. Aqui fica bem interessante se nós representarmos graficamente as duas condições. Tá? Primeiro, o primeiro momento, vamos botar assim, primeiro momento, okay? O que aconteceu? Ele preparou a solução a 60 graus. Lembrando que a 60 graus, o coeficiente de solubilidade, ou seja, o ponto em que a solução seria saturada, seria uma massa de 43 gramas. Ele poderia dissolver ali até 43 gramas do dicromato. No entanto, ele dissolveu quanto? 20. Se eu fosse representar isso aí, 20 é um valor que está aqui mais ou menos no meio, né? Vamos representar que está ali no meio. Então, a 20 gramas, ele estaria aqui, ó, em um ponto abaixo da curva de solubilidade. O que isso traz como consequência? Eu consigo dissolver sem problemas os 20 gramas de cromato naqueles 100 gramas de água a 60 graus. Não vai ficar saturado, não vai formar corpo de chão, vai solubilizar completamente. Então o gráfico me garante isso. Ó. Se 43 é o limite, eu estou usando 20, então ficou abaixo da curva de solubilidade. Depois, o que aconteceu com esse carinha aqui? Ó? Ele foi resfriado, essa massa foi resfriada para 20 graus. Ok? A massa foi resfriada para 20 graus. Só que a 20 graus, o limite é 12. Então, como nós vimos anteriormente, ó, todo esse intervalo, certo? De 12 até chegar em 20, o que vai acontecer com aquela massa? Ela vai precipitar. Então, se eu tinha 20, mas eu só posso solubilizar 12, 8 vai virar precipitado. Ok? Precipitado. Então, 8 gramas vai ser precipitado e vai ficar 12 gramas saturado. Ok? Saturado, solução saturada. Então, eu vou ter essa condição aqui, ó, com 8 gramas de precipitado e 12 gramas de solução saturada. Isso facilmente é observável aqui na leitura desse gráficozinho que eu esbocei aqui para poder resolver essa questão de forma gráfica. Em uma outra questão, se ele trabalhasse, por exemplo, com massas diferentes de 100, aí talvez a gente ainda precisasse fazer uma regra de 3 para chegar a um entendimento. Mas a questão aqui ela é bem tranquila. Era só você esboçar o gráfico e depois analisar a condição após o resfriamento. Bom, entendido isso, a gente pode voltar aqui para a questão e ver qual é a nossa resposta. Então, na letra A, todo o sal continua na solução? Nós vimos que não é isso? O sal ele estava todo na solução a 60. Quando foi reduzido para 20, uma parte dele não foi mais possível de ser solubilizado. Letra B. Todo o sal passou a formar um corpo de chão? Também vimos que não, né? Essa parte aqui, ó, acima da curva, formou o corpo de chão e a parte que está abaixo continuou solubilizado. Então, nem a letra A, nem a letra B representam aí a nossa resposta. Letra C. 8 gramas do sal foi depositado no fundo do recipiente. Exatamente o que a gente acabou de ver. Ó. 8 gramas formou precipitado e 12 gramas permaneceu na solução de forma saturada. Você já pode aí fechar aqui a letra C, a resposta correta.
A letra D está errada porque diz que 12 gramas do sal foi depositado no fundo do recipiente. Na verdade, 12 gramas não ficou depositado, foi 8. 12 gramas foi na solução, na forma saturada. E a letra E, vamos ver aqui só para a gente finalizar, 31 gramas de sal passou a formar um corpo de chão. Essa última aí é absurda porque em todo momento do sistema eu tinha 20 gramas. De onde é que apareceu esses 11 gramas a mais aí? Não faz nenhum sentido essa última opção. Então, a resposta aqui da nossa questão é justamente a letra C, que é 8 gramas de sal foi depositado no fundo do recipiente. Pessoal, então a gente fecha aqui essa análise inicial dessas questõezinhas sobre solubilidade e vamos aí discutir mais questões e mais conteúdo no decorrer dos vídeos. Nos vemos aí na próxima videoaula. Boa sorte e bom estudo!